Eu tenho um sonho. O sonho de ver meus filhos julgados por sua personalidade, não pela cor da sua pele. Até que a cor da pele de um homem tenha mais valor que a cor dos seus olhos, haverá guerra. Não preciso ter ambições. Só tem uma coisa que eu quero muito, que a humanidade viva unida, negros e brancos, todos juntos. Deus criou seres humanos, não disputa de raças. Nossa pretensão é de uma sociedade não racial. Estamos lutando por uma sociedade em que o povo deixará de pensar em termos de cor. Não é uma questão de raça, é uma questão de ideias. O Brasil, que jamais desrespeitou negros e mestiços, continua desrespeitando, excluindo e desmerecendo a quem hoje chama de afrodescendente. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu primeiro artigo, diz que todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Mas por séculos, na história do mundo, os negros não experimentaram esse direito. Os negros escravos foram comparados a instrumentos de trabalho e animais. Era-lhes negado a condição de humanos. Com a abolição, o negro foi relegado ao status de cidadão de segunda classe. Excluído dos direitos sociais e de cidadania, é desconsiderado por uma concepção de história branca e europeia que enfatizava o movimento operário na perspectiva do branco imigrante europeu. mesmo em condições adversas, os negros atuaram politicamente. Para compreender essa política, é preciso considerar conceitos para além das instituições estatais. Em geral, a política tem sido considerada como o universo dos homens livres, detentores dos direitos e deveres que os qualificam como cidadãos. Todavia, antes que os homens conquistassem a sua liberdade e a cidadania, houve um longo processo histórico. em muitos aspectos, ainda inacabados. A compreensão dos homens cidadãos atuais, mesmo das limitações impostas à enorme parcela da população, excluída econômica e socialmente, exige o retorno às origens históricas. Assim, torna-se necessário, ainda que brevemente, trilhar caminhos antes percorridos. E voltarmos às origens de um povo estigmatizado por sua cor e, dessa forma, caracterizado como negro. Nesse percurso, analisaremos movimentos afro-brasileiros. Agentes históricos sociais nulificados pela política oficial. Por isso, faremos exposição de sua história, sua resistência e sua luta pela conquista da cidadania. Nos espaços institucionais e extra-institucionais no período republicano durante o século XIX e XX. A execução de Robson deu origem a um protesto que acabou culminando na formação do Movimento Negro Unificado. No dia 18 de junho de 1978, o trabalhador negro Robson Silveira da Luz foi falsamente acusado de roubar frutas na feira, preso e levado para o 44º Departamento de Polícias de Guaianazes, na zona leste de São Paulo, sob a responsabilidade do delegado Alberto Abdala. Ele tinha 27 anos, foi torturado pelos policiais e acabou morrendo, tendo sido considerada sua data de morte aos 28 de abril de 78. Semanas depois, 4 garotos também paulistanos e negros foram impedidos de entrar no clube de regatas Tietê. A imprensa burguesa encobriu completamente os casos. Contudo, um jornal da imprensa negra, o Versus, fez uma cobertura considerável do acontecido. Assim, mesmo sendo durante o regime militar, cerca de 2.000 pessoas protestaram contra o crime e o racismo em frente ao Teatro Municipal de São Paulo. Esses fatos acabaram por fomentar o nascimento do Movimento Negro Unificado, uma das organizações mais conhecidas de combate ao racismo do Brasil. Os assassinos de Robson nunca foram presos, embora tenham sido identificados. Mesmo em decadência à época, o regime militar estava no encalço dos movimentos populares e da esquerda brasileira em geral, tendo produzido uma nota sobre esse protesto no Teatro Municipal. Movimento Unificado contra a Discriminação Racial, integrado por vários grupos, cujos objetivos principais anunciados são denunciar permanentemente todo tipo de racismo e organizar a comunidade negra. Embora não seja, ainda, um movimento de massa, os dados disponíveis caracterizam a existência de uma campanha para estimular antagonismos raciais no país e que, paralelamente, revela tendências ideológicas de esquerda. Convém assinalar que a presença no Brasil
de Abdias de Nascimento, professor em Nova York e conhecido racista negro, ligado aos movimentos de libertação na África, contribuiu, por certo, para a instalação do já citado Movimento Unificado. A discussão acerca de culturas africanas e afro-brasileiras faz-se necessária, principalmente se a concebermos como culturas marginalizadas, inferiorizadas, folclorizadas e estereotipadas que precisam ser revistas, rediscutidas, rememoradas e ressignificadas. Este retorno às origens por homens e mulheres negras passa por caminhos cada vez mais carregados de significados simbólicos, místicos, marcados pela tradição oral e dos ancestrais. São territórios para alguns totalmente novos, para outros é um retomar de caminhadas já percorridas, revelando-se desatentos a valores que ali estavam registrados na história do povo negro. A escola como um espaço onde a diversidade se faz presente, um local onde os diferentes sujeitos se encontram, assim como uma zona de conflito permanente, já que diferentes culturas se correlacionam, tem por obrigação referenciar e tornar visíveis em seu currículo essa diversidade de sujeitos e culturas.